volta já aqui com Bem Assim. O verão, gente, ele tá com tudo, tá bombando, tá todo mundo aí sentindo, né, o peso dessa temperatura. E a gente já sai do banho, todo mundo suado. Pelo amor de Deus, o que é isso? Parece que aqui é verão o ano todo, né? E aí, nessa época, sim, é importante que a gente redobre todos os cuidados com a nossa pele, principalmente quando nós estamos bastante expostos ao sol. E aí entra um assunto que eu quero saber se você já sabe o que é: fotodermatose. Já ouviu falar? Não tem problema, porque a gente está recebendo agora aqui a dermatologista Catarina Santos e ela vai explicar tudo sobre esse assunto pra gente. Por que é importante tomar esse cuidado aí quando a gente se expõe ao sol? Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso cantinho. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom dia a todo mundo. Então, fotodermatose, quando me chamaram para falar desse tema, isso é um tema bastante amplo. Né? Ele abrange diversas doenças, porque o termo fotodermatose, ele nada mais é do que assim, a dermatose é uma doença de pele, doença cutânea, e fotoluz. Então, é toda doença de pele que é causada, agravada ou piorada pela luz solar. Então, assim, a gente tem uma infinidade de doenças, né, que podem estar restritas à pele, né, podem ser causar só lesões cutâneas, lesões na pele, ou podem também serem sistêmicas. A gente trouxe até alguns exemplos para citar, mas assim, elas podem acometer, ou seja, outros órgãos. Como o lúpus, por exemplo, ele pode acometer outros órgãos. Então, eles são tipos de fotodermatose. E podem ser doenças que são mais simples, mais leves, até doenças mais graves também. Tá. E, Catarina, o que é que vai causar a fotodermatose? A fotodermatose ela é causada justamente pela interação das radiações ultravioletas, que podem ser a A e a B, né? O VA e o VB, na pele, alterando de alguma forma o DNA da célula e as funções celulares, e isso causando processos inflamatórios na pele, que podem ser benignos e autolimitados, ou seja, duram pouco tempo, até processos mais longos, assim, né? Até processos que realmente levam a quadros mais sistêmicos, mas geralmente é a radiação ultravioleta. Na verdade, podem ser outros tipos de radiações, como radiações ionizantes de radioterapia e tudo mais, mas geralmente as mais comuns são as radiações ultravioletas. E a gente tem exemplos que a gente pode citar? Temos, a gente tem alguns exemplos. Um dos principais exemplos, dos mais comuns, que muita gente deve ter passado agora nessa época de carnaval e que está passando nessa época de verão, com a exposição solar intensa, é a queimadura solar. Certo. Né? A queimadura solar, ela acontece após exposição intensa e aguda ao sol e vai causando lesões avermelhadas na pele, levando até, em alguns casos, o bronzeamento da pele. Tá, e depois aquela descamação? E aí ocorre a descamação justamente porque provocou um processo inflamatório na pele, de alguma forma, né? E é um tipo de queimadura solar, na verdade, né? Uma queimadura a gente considera ele causa um eritema, então já é de primeiro grau, podendo levar até surgimento de bolhas. Insolação poderia estar também? A insolação é uma fotodermatose que nada mais é do que a queimadura solar, na verdade. Sim, também, né? Insolação, ela pode vir acompanhada com outros sintomas, como aumento da temperatura corporal, chegando até febre, sudorese, a paciente às vezes fica um pouco mais cansado. Então, a insolação, ela pode causar esses sintomas. E quais são as características mais frequentes? A gente tem até imagem, né, para mostrar para o pessoal de casa, por favor. As características vão depender, na verdade, da doença, né? Então, a gente trouxe a queimadura solar, né? Sim. Que é que eu falei, né? Que é a principal, das mais comuns, né? E benignas, porque ela é autolimitada, então ela passa, geralmente, a partir de alguns dias. Claro que a gente tem que ter alguns cuidados. Então, a queimadura solar... Pode botar a imagem. A queimadura solar, essa daí já é um tipo de avanço, né, da exposição solar intensa, já é a formação dos cânceres de pele. Lembrar que o efeito das radiações ultravioletas, eles são cumulativos, né? Então, quanto mais a gente se expõe ao sol ao longo do tempo, mais existe a chance da gente desenvolver câncer de pele. O de cima seria o melanoma e o de baixo seria o carcinoma basocelular, que é o CBC, que é o câncer de pele mais comum. Então, no caso, se a gente perceber na nossa pele algum desses sinais, alguma dessas características, é bom ficar atento. Sempre ficar atento. Sempre que algum sinal mudar de aspecto, mudar de cor, crescer de tamanho,
ou surgir algum sinal novo na pele, é bom sempre procurar um dermatologista para que ele faça um exame específico da pele. Às vezes a gente faz uma dermatoscopia, que é um exame com uma lupa mais específica, e a gente pode tentar chegar a um diagnóstico e se realmente se confirmar um câncer de pele, aí o tratamento vai ser na cirurgia e às vezes precisa de mais acompanhamento também. Certo. Temos mais imagens? Vamos ver aí. Eu trouxe um exemplo aí de também um tipo de fotodermatose, que é um exemplo de uma lesão causada por uso de medicamentos. Então, a paciente, por exemplo, usou um medicamento, que aí vai variar bastante, pode ser medicamentos para antihipertensivos, analgésicos, anti-inflamatórios, se expôs ao sol e aí causou um tipo de fotodermatose, que é a fotossensibilidade. Pode ser fototoxicidade ou fotoalergia. Isso vai depender do tipo de como ele se apresenta clinicamente. É importante que o pessoal de casa siga as recomendações, siga as instruções do médico, né? Quando a gente fala de medicação. Nesse caso de medicação, às vezes não tem como a gente adivinhar, prever, se ele vai ter ou não. Mas aí, a partir do momento que ele tem, que geralmente são lesões que acometem, geralmente como se fosse uma queimadura solar em áreas expostas, após o uso da medicação. Então, a gente às vezes orienta o paciente, realmente, se for o caso, às vezes suspender a medicação, trocar a medicação e também medidas de proteção solar, na verdade. Temos mais imagens? Trouxe. Esse aí foi um paciente que eu atendi semana passada e que eu já atendi outros depois de carnaval até. Chama fitofotodermatose. Ela é bastante comum nessa época. Na verdade, em Maceió a gente consegue ver o ano inteiro, porque a gente tem sol o ano inteiro. Mas é uma lesão de pele que foi após o contato do limão ou até outras substâncias mais cítricas, junto com exposição solar, e aí causa um tipo de inflamação na pele, com vermelhidão, às vezes chega até bolinhas, como é nesse caso. E que foi causada justamente pelo contato do limão com a pele e a exposição solar. É um tipo de fotodermatose bastante comum. Geralmente se resolve com alguns dias, fica uma manchinha escura, mas depois isso aí vai sumindo também. Você acha que não vai ter nada, gente? Cuidado. A caipirinha do fim de semana. Cuidado aí. Um suquinho de limão, então tudo isso pode fazer com que o paciente tenha fotodermatose. Próxima imagem, então, por favor, coloca aí, @Deus. Para a gente dar uma olhadinha. Esse é um dos mais comuns e dos mais conhecidos, é o lúpus, né? O lúpus eritematoso sistêmicos e outros tipos de lúpus também, que a gente tem os lúpus que são restritos à pele, são também piorados ou agravados pela luz solar, né? Isso aí pode acometer também outros órgãos, como rins, articulações, os pulmões, enfim. Isso aí é uma doença relativamente comum e que está também relacionada à exposição solar. Então, você vê como é um tema bastante abrangente, né? Os sintomas, eles são bem característicos geralmente mesmo, o paciente assume esse tipo de lesão, que é uma lesão em asa de borboleta. Geralmente ocorre depois de exposição solar, sem proteção. O paciente que tem o lúpus, ele vai ter uma facilidade de desenvolver esse tipo de lesão com vermelhão, às vezes confunde um pouco o dermatologista, mas às vezes é necessário uma biópsia, às vezes não. Isso aí vai depender muito de caso a caso, né? De paciente para paciente também. O importante é que o pessoal de casa realmente fique bastante atento a essas características, sinais, sintomas, Se tiver algum outro sintoma, como dor articular, como... Assim, isso vai depender também do tipo do lúpus que a gente está falando. Se for restrito à pele, ele vai ter lesões que estão localizadas realmente em locais expostos ao sol. Certo. E se for lúpus sistêmico, ele vai ter outros sintomas também, e aí realmente tem que procurar um dermatologista para poder fazer esse diagnóstico. Tá. Temos mais alguma imagem ou acabou? Eu trouxe, na verdade, mais outros 2 tipos de lesões que são mais raras, né? Para vocês verem como é realmente bem amplo esse tema, que é a urticária solar, que são lesões de urticária que também que pioram após a exposição solar. Né? Então é mais raro esse, né? O tratamento vai ser semelhante, mas isso aí que a gente vai vendo com o paciente, né? Como se fosse uma placa, né? Uma placa, uma urtica, como se fosse uma urtica na pele, mais elevada, e que nesse caso do paciente vai ter relação com a exposição solar. Isso aí é um teste que eles fizeram com fototerapia para diagnosticar realmente e confirmar o diagnóstico. E a última imagem, coloca aí na tela. A última imagem foi só mesmo realmente para trazer, né, que é uma doença mais rara, é uma erupção polimorfa luz, que já é mais difícil, assim, não é tão incomum,
Mas não é uma coisa do nosso dia a dia, são lesões variadas no corpo, principalmente após exposição solar. A gente ainda não tem tanta explicação dessa doença, mas eu trouxe mais para ilustrar e ver o quanto que é amplo esse tema, né? Demais. E, Catarina, como então que a gente pode se prevenir dessa exposição excessiva ao sol? A gente ainda está no verão, né? Ele já acaba, mas verão o ano mas a gente todo, tem né? Verão o ano inteiro, a gente mal vê aqui um inverno, né? Então, é proteção solar o dia inteiro, o ano inteiro, na verdade. Claro que o sol também tem os efeitos benéficos, né? Que é a produção da vitamina D, mas são exposições solares controladas, na verdade, que a gente consegue fazer a produção da vitamina D. Mas no resto do dia, se você fosse expor ao sol, então usar protetores solares antes de sair de casa, se for ficar bastante tempo exposto ao sol, ter o costume, o hábito de reaplicar a cada 2 horas ou após um banho, então tomar um banho de mar, um banho de piscina, ter o hábito de reaplicar. Uso também de camisas de proteção UV, chapéus, óculos, tudo isso faz com que ajude a gente a diminuir esses efeitos solares, né? Essas fotodermatoses. E caso eu tenha me exposto demais ao sol, o que é que eu faço? O que é que vai fazer? Então, é como se fosse aquela queimadura solar. Então, de preferência, evitar uma nova exposição solar, porque isso aí vai agravar mais a sua queimadura, se você chegou a se queimar, né? Hidratar a pele é fundamental. Se você está com a pele bastante inflamada, irritada, bastante avermelhada, usar cremes hidratantes que contenham substâncias mais calmantes, como calamina, como aloe vera, como substâncias mais calmantes. Se você tiver com a pele bastante avermelhada, você pode também aplicar compressas mais frias na pele para poder dar uma aliviada. Nada de gelo, obviamente que o gelo, se você aplicar diretamente a pele, também faz queimadura. E hidratação oral também, porque quer queira, quer não, a gente também pode desidratar após uma exposição solar intensa. Muito bem, então beba muita água, protetor solar hidratante, né, na pós-exposição, e se cuide muito. Quem quiser mais dicas, como é que pode entrar em contato? Quem quiser acompanhar, tem mais alguma dúvida, como é que pode fazer? Eu tenho o Instagram, né, meu perfil profissional, que é Catarina, com C, normal, Santos, _dermato. Então podem me procurar lá, qualquer coisa. Catarina Santos, _dermato, lá no Instagram. Você vai saber todos os contatos e vai poder conversar com ela caso você tenha mais alguma dúvida. Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo. Maravilhoso, obrigada mesmo, tá? Bom dia. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Eu volto já já.